Olá, seja bem-vindo à terceira aula do Treinamento para Mentores Livres para Amar a Maneira de Deus. Eu e o Pastor Elton estamos aqui, estamos felizes porque já estamos na metade do caminho e que esteja sendo uma boa experiência para você. É isso aí, vamos continuar com muito empenho, com muita dedicação e em breve você se tornará um mentor apto a estar discipulando casais ao seu redor. Tenho certeza que esse treinamento vai mudar a sua vida e você vai mudar a vida de muitos outros casais. Então vamos conosco, eu convido você a abrir a sua apostila na página 19, nessa aula 3, e nós vamos começar falando sobre gerenciamento das emoções. O cérebro do homem e da mulher funcionam de uma maneira muito diferente. No geral, o homem tende a ser mais lógico e concentrado, enquanto a mulher tende a ser mais emocional e capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isto se deve essencialmente ao fato de que o feto do sexo masculino, enquanto está no ventre de sua mãe, recebe, a partir da 16ª semana de gestação, um banho de um hormônio chamado andrógeno, cuja função principal é estimular o desenvolvimento de características próprias do sexo masculino. O cérebro humano tem dois hemisférios, unidos por uma membrana de fibras nervosas que se chama corpo caloso. Sua função é servir como via de comunicação entre um hemisfério cerebral e outro, conectando ambos os lados do cérebro para que trabalhem de forma conjunta e complementar. Então, durante o desenvolvimento fetal, desde a 16ª semana à 26ª semana, o hemisfério esquerdo do feto masculino se banha com o andrógeno. Esse banho também é recebido pelo corpo caloso, o qual produz a destruição de uma quantidade de fibras nervosas que provocam isolamento lógico linear. Isto significa que os homens não têm acesso fácil a ambos os hemisférios e as mulheres sim. De acordo com muitas investigações científicas, o hemisfério direito está vinculado ao processamento e expressão das emoções, tanto internas como externas. Se vincula a este hemisfério a empatia. Enquanto, por outro lado, o hemisfério esquerdo se encarrega de processar a linguagem, a lógica racional e a capacidade analítica. Tanto o homem como a mulher têm acesso direto ao hemisfério esquerdo, que é onde funciona o intelecto, a vontade e os traços temperamentais. O gênero masculino, devido à destruição parcial do corpo caloso, não tem um acesso muito fácil ao hemisfério direito, que é onde está a informação emocional. Conclusão: o homem tende a ser mais simples na análise das situações da vida, enquanto a mulher tende a ser mais influenciada pelas emoções. Por esta razão, as mulheres se queixam que os homens não falam com elas, e os homens se queixam que as suas mulheres são muito sentimentais. Existem algumas exceções, mas são a minoria. Tendo conhecimento das diferenças do desenvolvimento cerebral, unidas às diferenças temperamentais e com a informação do sistema de crenças, temos uma boa ideia das tendências de comportamento das pessoas. Se a isso agregarmos informação armazenada no sistema de crenças, que tem a ver com os padrões aprendidos de comportamento, temos um quadro bastante completo para entender o comportamento dos seres humanos. Os casais com quem trabalhamos devem saber que é importante conhecer estas informações para que se compreendam melhor e evitem discussões, mal-entendidos e julgamentos no relacionamento. Penso que o interessante aqui é essa coisa de nós somos diferentes e ponto. Homens são diferentes de mulheres, biologicamente falando, né? Então há essa diferenciação científica e isso ajuda a você, quando você for lidar com o seu casal, a tirar o foco da Suzane, tirar o foco do Elton, tirar o foco do João, tirar o foco da Maria, mas entender que homens são diferentes de mulheres desde a sua criação. O autor conseguiu resumir de uma forma muito clara e curiosa essa diferença de homem e de mulher e que traz, um resumo simples, mas que traz muitas resoluções de muitos problemas. Não, por isso que é muito importante. Nós, como mentores, temos um pouco de entendimento fisiológico, né, biológico,
para que a gente possa ajudar esses casais que estão ao nosso redor. Os casais que vocês estão mentoreando ou vão mentorear não têm essas informações na sua grande maioria. Então, como a gente já falou aqui, muitos deles vão achar a Suzane é muito sentimental, o Elton é muito lógico. Não, isso faz parte da criação do homem, isso faz parte da criação da mulher. E esse resumo que o autor faz, ele consegue ser de uma maneira simples, mas muito profundo, porque ajuda a solução de muito conflito que você vai experimentar no seu discipulado. Vamos continuar então na página 20 aí, o perdão. São muitas as citações bíblicas em que Deus, o nosso Pai Celestial, nos manda perdoar incondicionalmente e, inclusive, abençoar quem nos ofende. Vejamos alguns. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Efésios 4:32. E, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Marcos 11, versículos 25 e 26. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Primeira carta de Pedro 3, versículos 8 e 9. Então, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Mateus 18, 21 a 23. Está absolutamente claro que Deus, nosso Pai, quer que sejamos perdoadores em excelência. É uma atitude que reflete o caráter de Cristo. A palavra de Deus diz em Tiago 3 que os seres humanos ofendem uns aos outros muitas vezes. Por essa razão, devemos desenvolver um hábito e uma atitude de perdão. As pessoas podem me ofender muitas vezes, e é provável que muitas vezes eu vá ofendê-las também. Os seres humanos ferem uns aos outros frequentemente, com palavras ou com atos, com perguntas impertinentes e respostas bruscas, com ações indecentes e repreensões injustas, com mentiras, com fofocas, com calúnias e julgamentos errados, com roubos e furtos, com desobediência e desrespeito, com socos, abusos e violência, com falsidades e infidelidades, com maus exemplos, com incitação ao mal e com muitíssimas outras ações e atitudes. Às vezes não se pede perdão nem se concede por causa da soberba. Os que são vingativos não querem perdoar. Amargurados, com a memória do que aconteceu, planejam a vingança. Nem os egoístas gostam de perdoar, porque estão centrados em si mesmos e despreocupados com os outros. Quando a inimizade é cultivada, o amor morre, assim como a praga se alastra numa horta, impedindo que as plantas saudáveis cresçam. O amor que cura as feridas da alma não floresce se for cultivada a humildade, a paciência, o desprendimento, a generosidade. Na vida conjugal, os cônjuges devem comprometer-se a pedir perdão e perdoar incondicionalmente, como nos ensina a palavra de Deus. Aquele que ofende o outro antes de dormir deve pedir perdão. Ainda que o sentimento de ira seja presente, o recomendado é que não se entregue ao sono sem priorizar a reconciliação com o cônjuge. Por quê? A reconciliação rápida impede que os problemas se agravem. Se a ira persiste na alma, toda a vida se enche de amargura. A ira enraizada se torna em ódio. A ira é uma doença que pode conduzir uma pessoa à morte emocional, se não for combatida rapidamente com o remédio do perdão. Não vamos esperar, então, que se ponha o sol de cada tarde para buscar a reconciliação, mas vamos nos antecipar e ansiar por ela. Não vamos dormir até que tenhamos paz.
Não vamos descansar até que nos reconciliemos, porque depois pode ser muito tarde. É claro que o autor aborda aqui muitos... Ele vai lembrando, né, versículos importantes, fala sobre a paciência, a generosidade, mas algo que eu quero ressaltar aqui é a questão da humildade. Eu lembrei daquele texto, bem-aventurados os humildes, porque herdarão o reino dos céus. Então, quando nós temos um coração humilde, né, o espírito, a alma humilde, nós conseguimos entender essa questão do perdão com mais facilidade, com mais profundidade, nos colocamos mais facilmente no lugar do outro e por isso pedimos perdão com mais facilidade e perdoamos também com mais facilidade. Então, o capítulo, essa aula 3, né, e capítulos específicos do seminário abordam com mais profundidade sobre essa questão do perdão e da humildade que o casal precisa ter todos os dias do seu casamento. E se deixar a soberba tomar conta do coração, O orgulho, né? Nenhum casamento resistirá a isso. Na página 21, níveis de perdão. Perdão legal e perdão emocional. Geralmente, os seres humanos se comportam em 2 níveis de perdão. O perdão legal é o que Deus nos manda dar incondicionalmente. É um perdão que decidimos dar, mesmo que não sintamos o desejo, a todos os que nos tenham ofendido, eles merecendo ou não, porque é um mandamento do nosso Pai Celestial. O segundo nível é o perdão emocional. Esse tipo de perdão é o que verdadeiramente cura o coração da pessoa ferida. Esse perdão pode demorar algum tempo em função da proporção da ofensa e depende também da postura do ofensor. É impossível alcançar o perdão emocional sem dar primeiro o perdão legal. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Ele vai continuar falando sobre esse assunto, mas eu achei muito interessante quando o autor ele diferencia esses tipos de perdão. Talvez não seja nada diferente do que a gente já experimentou, mas a gente não sabia dar nomes. E muitos casais também experimentam ou já vivenciaram isso. Se não vivenciaram, o que a gente deseja que eles vivenciem. Mas quando a gente dá nomes e apresenta a solução para aquele casal, no caso, de uma forma didática, né? Você precisa liberar o perdão, porque Deus manda, mas não só porque Deus manda, a gente deseja que você realmente se perdoe e cure o seu coração, enfim. Quando a gente apresenta de uma forma didática, se torna muito mais fácil para algumas pessoas, para alguns indivíduos e para alguns casais. Então eu achei muito interessante essa parte, faça suas anotações se você precisar, decore isso, né, no sentido de que existem esses 2 tipos de perdão, porque com certeza é uma ferramenta que vai te auxiliar nos seus discipulados e no seu grupo do Seminário Livres para Amar. Lembrando que o casal que você vai discipular não tem acesso a essa apostila que a gente está lendo aqui e que essas informações são as cartas na manga que você tem para ajudar o seu casal a enfrentar qualquer tipo de crise que ele tiver. Então, por exemplo, isso é mais uma carta na manga que você tem sobre essa informação diferenciada do perdão legal e do perdão emocional. Por que às vezes é difícil e demorado perdoar para algumas pessoas? 1. Pelo perfil temperamental da pessoa. Frequentemente, as pessoas de temperamento melancólico analítico são mais sensíveis às feridas emocionais do que pessoas de outros temperamentos. 2. Por sua experiência de vida. Talvez sejam pessoas que remoem o passado, que arrastam cargas emocionais muito fortes e para as quais se torna muito difícil perdoar, porque não acreditam na sinceridade das pessoas. 3. Pela proporção da ofensa. A ofensa que são difíceis de se perdoar e requerem um alto nível espiritual do ofendido, para que este consiga perdoar emocionalmente e curar o coração. As feridas que devem ser curadas primeiro devem ser as mais profundas. Uma das coisas que vale a pena a gente ressaltar aqui é que quando está nessa lição do perdão, você precisa ir com muita calma com os seus casais. E aí, a gente estava falando na aula 2 e até na aula 1, a importância de você ter um contato fora do grupo com os casais para você entender o que eles estão passando, para que você não seja pego de surpresa, para que você, no meio de uma reunião, você descubra algo muito grave
que, obviamente, isso vai depender da relação que você tem com o casal, se ele vai querer contar ou não, enfim. Mas quanto mais você souber do casal antes da reunião, mais fácil será para você não ser pego de surpresa numa reunião em que eles quiserem abrir um pouco mais o coração deles. É justamente isso. Quanto mais nós conhecemos o casal, mais é fácil da gente identificar. Então, por exemplo, eu estou lidando ali com uma situação e eu sei que o homem tem um temperamento melancólico analítico, ele tem muita dificuldade de perdoar. Então eu já começo a entender que a dificuldade do perdão não é porque ele é mau, eu não vou ficar tentando remoer as feridas do passado. Eu vou compreender que aquela dificuldade de perdão é pelo temperamento dele. E quando a gente apresenta para o casal, o que o pastor Arthur falou, eles não têm essas instruções. Nós é que temos esse conhecimento, estamos nos capacitando para isso. Então, quando nós apresentamos a ferramenta, meu querido, eu sei que para você é difícil perdoar por conta do seu temperamento, os seus hormônios, mas é algo que Deus quer trabalhar em você. Quer dizer, quando a gente já dá a resposta para eles, fica até mais fácil deles entenderem e, nossa, realmente não é um bicho de 7 cabeças, não é um bicho papão, eu não sou a pior pessoa do mundo, é uma coisa natural minha, mas que por ter entendimento eu consigo trabalhar. Então, por isso e até que o cônjuge também. O cônjuge entender que ele é desse temperamento. Agora, uma coisa que vale a pena a gente falar, de repente você está ouvindo isso aqui do temperamento, assim, mas que é isso? Relaxa, calma, fica tranquilo. No nosso seminário, nós temos uma lição em que nós falamos sobre os temperamentos. E aí há um teste em que os seus casais vão fazer. E aí, obviamente, você que é uma pessoa inteligente vai preparar essa lição antes do dia em que ela chegar. Você já vai saber um pouco de quais as características, pelo menos as básicas, de cada tipo de temperamento que nós temos. Isso. No capítulo 2 do manual, a gente fala sobre as diferenças entre homem e mulher. E aí, a partir da página 27, na página 28, é quando ele começa a apresentar os temperamentos e tem essa tabela de temperamentos para que o casal possa fazer, né? Cada indivíduo faz o seu para poder descobrir o seu temperamento. E quais as características principais, logo depois desse teste, vai ter aqui um resumo, então, de cada temperamento. Como você pode ver aí, resumo do temperamento sanguíneo. Então, cada um vai descobrir como é o seu temperamento e o temperamento do seu cônjuge. Então, você que é um mentor esperto, já vai fazer isso antes da aula para você saber um pouco de cada um e saber como é que... Até porque há uma recomendação, e você vai ver isso, se eu não me engano, daqui a pouquinho, que você vai pedir para quem é do temperamento ler o resumo daquele temperamento. Eu acho que essa instrução foi dada na aula 2, quando a gente fala sobre o que fazer em cada capítulo. E aí lá, terminando o capítulo 2, quando cada casal tiver preenchido o seu, eles vão poder ler. Então é sobre, quando a gente agora está falando sobre isso, é sobre esse capítulo 2 que o autor está falando. Muitas pessoas acumulam feridas emocionais desde a infância. A maior parte das feridas mais internas ocorrem nos primeiros 12 anos de vida. Uma agressão, uma rejeição, um abandono, uma palavra cheia de ira dos pais, tudo isso pode marcar a vida de uma pessoa. Ou também uma situação traumática vivida na juventude pode programar a mente de uma pessoa. Quando tratamos a cura emocional de uma pessoa em nível superficial, ocorre a impressão de que essa pessoa já liberou o perdão e está curada, mas isso nem sempre é real. Por isso é necessário levar sempre as pessoas a buscarem no seu subconsciente eventos que podem ter marcado a sua infância até os 12 anos. Isso pode ser feito por meio de fotos, cartas ou qualquer outro tipo de coisas que possam conduzir à recordação de episódios muito importantes nos primeiros anos de vida. Eu acho que cabe aqui observar que o mentor, é o que ele fala aqui, né? Não se dá por satisfeito porque não viu nada diferente acontecendo no encontro, ou um casal nunca quis comentar sobre algo mais profundo.
não querer comentar sobre algo mais profundo já é um indício de que tem alguma coisa muito escondida ali. Muitas vezes a pessoa nem sabe o que é, mas a gente tem que ter esse olhar analítico, investigando, um olhar investigativo, procurando quais são os sinais que a pessoa dá para que a gente saiba trabalhar com ela. É bem interessante, assim, a gente observar, e aí, gente, você não precisa ser psicólogo para você observar isso. Mas eu me lembro uma vez estávamos almoçando com um casal, e aí começamos a conversar, a gente estava num retiro de casais, e esse casal falou assim, não, tá tudo ótimo, tá tudo muito bem, tá tudo perfeito, nós só viemos para esse retiro para melhorar o que tá bom. Não precisou de 1 hora de conversa para a gente perceber que não era assim, não era bem assim. Então, assim, quando um casal tá com tudo ótimo, com tudo maravilhoso, com tudo indo bem, com tudo mil maravilhas, alguma coisa tem, porque todos nós temos alguma coisa para aprender, alguma coisa para melhorar. Então, esse olhar investigativo é para você desconfiar também quando tá tudo muito bom, quando algo não pode ser falado, quando isso aqui, não, esse assunto a gente não conversa. É isso que a gente precisa observar quando a gente está com os nossos casais. Então, por isso que o autor fala aí no destaque, as feridas que devem ser curadas primeiro devem ser as mais profundas. Então, nós precisamos, como mentores, ajudar os indivíduos, os cônjuges e os casais a chegarem nessas feridas mais profundas, caso tenham. E aí, quando a gente consegue chegar e trabalhar essa questão com o casal, aí a gente fica mais tranquilo e seguro de que esse casal soube resolver alguma pendência do passado e tem grandes chances de ser um casal, então, maduro, bem-sucedido, e que ao terminar esse programa não vai voltar a repetir os mesmos erros. Então, por isso que essa parte precisa ser muito bem trabalhada. E uma das coisas que nós já falamos aqui no treinamento é que esse curso não vem para ser lições a serem decoradas pelos seus casais, mas a ideia é que haja uma mudança de hábito na vida do seu casal. E é isso que esse curso tende a provocar no casal que você está mentoreando. Processo do perdão. É necessário nos aproximarmos fisicamente e espiritualmente daqueles que nos ofenderam. O perdão à distância geralmente não funciona. É necessário falar com as pessoas que nos ofenderam. A primeira coisa a fazer é preparar-se em oração. Em seguida, marque um encontro com essa pessoa e comece pedindo perdão a ele ou a ela, caso você tenha ofendido de alguma forma. Isso facilita o ofensor a pedir perdão a você também. Às vezes, será necessário que você expresse como se sentiu quando foi ofendido ou ofendida. Não acusando, mas expressando a dor que você sentiu. Dessa maneira, o mais provável a acontecer é que o ofensor reconhecerá o seu erro e lhe dirá perdão, restaurando assim a relação, que é o desejo de Deus. Se a pessoa a quem você tem de perdoar não está acessível ou já faleceu, então pode-se usar a técnica da substituição, em que se convida um líder espiritual que assuma o papel dessa pessoa a quem se deve perdoar e sigam o mesmo processo. Isso é muito usado, né, na psicologia, em que, digamos que a pessoa que me ofendeu sei lá, o meu pai, e ele já morreu, então o líder vai até mim e, como se eu fosse o pai, dizendo, olha, eu queria que você me enxergasse agora como seu pai e que você dissesse tudo o que você gostaria para o seu pai nesse momento. Como você se sentiu, se você quer perdoá-lo. E isso, você, mentor, precisa conduzir esse momento de forma que esse perdão, então, seja liberado até para uma pessoa que já morreu, usando essa técnica da substituição, que funciona e funciona mesmo. Perdoar a si mesmo. Há um espírito de culpa que frequentemente ataca as pessoas que fizeram algo incorreto. Perdoe a si mesmo, não se flagele mais emocionalmente. Não somos perfeitos. Primeiro deve-se pedir perdão a Deus, em seguida à pessoa a quem você ofendeu ou magoou e depois a si mesmo. Este perdão a si mesmo não anula a responsabilidade que assumimos de restaurar a quem tenhamos ofendido,
ou as consequências de uma decisão contrária aos princípios que Deus estabeleceu, mas sim nos permite começar de novo com uma atitude correta. Aceite a si mesmo com sua própria personalidade, lugar de nascimento, família, raça, sexo, estatura, características de qualquer natureza. Você é quem é e não se assemelha a ninguém. É uma pessoa muito especial. Tem uma música que fala, né? Quando Deus te desenhou, ele estava namorando. Não tem uma música assim? Uma das coisas que eu e você precisamos entender, e os nossos casais precisam entender, é que Deus não estava ocupado com nada quando a gente nasceu, quando a gente foi gerado. As pessoas precisam entender que Deus as fez do jeito que elas são e elas precisam se aceitar para que aí então o casamento funcione. Porque a partir do momento que alguém não se aceita, não dá para conviver com o outro sem se aceitar. Ressentimentos com Deus. É possível que algum acontecimento ruim, como uma dificuldade nos relacionamentos familiares e sociais, ou uma doença, ou a morte de um ente querido, ou frustrações nos negócios, ou algum outro problema, cause em algumas pessoas o sentimento de que não é justo que Deus tenha permitido tal acontecimento. E elas então acabam criando um ressentimento com Deus. Temos que entender que às vezes Deus permite provas em nossa vida para nos ajudar a sermos pessoas melhores. É preferível calar em vez de responder com insultos aos insultos. O ódio provoca discussões, enquanto o amor cobre todas as falhas. Só quem perdoa os seus irmãos obtém o perdão de Deus. Não é fácil perdoar. É batalhar ferozmente contra o próprio orgulho e também contra a vergonha que o mundo nos faz sentir. E ainda, como encarar insultos de supostos amigos que querem nos ajudar, mas impedem que liberemos o amor e o perdão. Eu acho muito legal dessa parte, quando ele fala sobre o processo do perdão, é porque, mais uma vez, é uma ferramenta que nos ajuda a observar na pessoa, no casal a quem a gente está atendendo, em que fase eles estão, qual é o tipo de perdão que precisa ser liberado. Não é que não adiante, mas quando a gente observa que uma pessoa precisa liberar perdão para Deus, não adianta ficar procurando pessoas a quem possa perdoar, porque por mais que perdoe pai, mãe, irmão, primo, tio, se não liberar o perdão a Deus, a gente não consegue chegar na raiz. Então, mais uma vez, é muito bom nós termos esse processo bem guardado na mente, para que a gente possa identificar e acertar com o nosso casal qual vai ser o trabalho com eles, aquilo que eles precisam fazer para melhorar no seu casamento e na sua própria vida. Há muitos casais que não conseguem deslanchar por causa desses dois pontos aqui, porque nunca se perdoaram, né? Às vezes a mulher não se perdoa, ou o marido não se perdoa por ter tido relação com outra pessoa antes do casamento. As pessoas, porque perderam alguém, estão ressentidas com Deus, e isso tudo vai gerar uma dificuldade no relacionamento do casal, no relacionamento até de perdão do casal. Quantos casais nós conhecemos e nós já lidamos que tem exatamente isso? O ponto central da briga não é, sei lá, o filho, não é o carro que bateu, não é o problema financeiro. O problema está na falta de perdão ou alguma outra coisa que está por trás daquilo que está se revelando na briga do casal. E é interessante quando você falou de casais que não se perdoam porque já traíram e tal, é muito interessante a gente encontrar o seguinte: a mulher traiu o homem, ela já se perdoou, ela já pediu perdão pro homem, enfim, ela já liberou o perdão que precisava, mas ele muitas vezes até perdoou ela, mas não se perdoou. Por ter perdoado. Ou fica se agredindo e se culpando por aquilo que ele viveu. Então, muitas vezes, ele libera o perdão para ela, mas não libera para si mesmo. Ou então, libera para ela, mas não libera para Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Exatamente. Então, por isso que é importante identificar qual é a pessoa desse ressentimento, dessa falta de perdão. É a si mesmo, é o outro, é a Deus. Encontrar essa pessoa e ajudar. E quando a gente apresenta essa ferramenta, é muito mais fácil para o indivíduo liberar o perdão. Por que eu estou reforçando isso? Tem uma discípula minha
que ela constantemente fala isso pra mim, e ontem, inclusive, ela falou isso pra mim. Ela chorando e veio e falou: Suzane, muito obrigado por tornar as coisas mais fáceis. Ela sempre fala isso: obrigado por tornar as coisas mais fáceis. Então, quer dizer, eu não torno a situação mais fácil, não sou eu quem tem esse poder. Mas nós temos o poder de dar as ferramentas certas, né? Tirar aquele bicho-papão da cabeça da pessoa e dizer que é possível. Até porque nós não estamos envolvidos emocionalmente naquilo que a pessoa está. Então é mais fácil da gente enxergar que não é tão grande quanto a pessoa está enxergando. Exatamente. E aí quando a gente dá a ferramenta certa, ó, você precisa perdoar a Deus, pronto, aquilo já abre na mente da pessoa: puxa vida, é mesmo, eu fico me culpando e tal, né? Eu preciso perdoar a Deus e pronto. Então por isso que é importante a gente saber identificar nos nossos casais qual é a questão: é o temperamento, é o perdão a quem? Por isso que é muito importante a gente ter essa segurança das ferramentas que a gente tem. Por isso que você está aqui sendo capacitado, porque os seus discipulados, o seu cuidado com os casais vai se tornar muito mais fácil. Oração modelo para o perdão. Pai Celestial, eu, e aí escreve o nome, decido ser humilde e reconheço minhas faltas e meus erros em meu casamento. Arrependo-me sinceramente por ter falhado muitas vezes com o meu cônjuge, escreve o nome, e decido tomar a postura do perdão, tanto para lhe pedir o perdão como para lhe perdoar, sem justificações nem condições. Entendo que é necessário perdoar para ser perdoado, não porque o merecemos, mas sim por obediência a Deus e para sermos abençoados. Eu quero ser um perdoador de excelência, para a tua glória e para a tua honra. Declaro-me livre nesse momento de toda a culpa e libero também ao cônjuge de toda a culpa. Declaramos-nos livres para nos amarmos e desfrutarmos de nossa relação e de nossa família. No precioso nome de Jesus. Amém. Então essa aqui é uma oração que a gente pode apresentar para o casal ou para o indivíduo, conforme a necessidade dele. Vamos ler agora sobre a violência doméstica. Nós achamos importante porque é um problema que muitas vezes está num casal, está numa família, mas nós não conseguimos identificar. Eu acho que até por medo, né? Um medo de identificar o que eu vou fazer nessa situação, mas é algo mais comum do que a gente imagina, que nós precisamos sim estarmos preparados para caso algum problema de violência doméstica apareça para nós precisamos saber o que fazer. Então a gente precisa ter o mínimo de conhecimento sobre o assunto. Página 24, violência doméstica. O propósito deste tema é saber identificar casos de violência doméstica e o que fazer em tais casos. Serão aqui abordados: 1. Definições e tipos de abusos. 2. Estatísticas. 3. Vítimas. 4. Agressores. 5. Leis. 1. Definições e tipos de abusos. É qualquer comportamento intencional, financeiro, sexual, emocional ou psicológico que atente contra a integridade de uma pessoa, partindo de alguém com quem tem ou tenha tido algum vínculo emocional. Tipos de abuso. A. Abuso físico. É qualquer ação intencional, não acidental, que atente contra a integridade de uma pessoa, que provoque ou possa provocar dor ou lesão física, doença ou risco de morte. B. Abuso emocional. É o comportamento não físico ou exposição a situações que possam acuar, constranger ou alterar o contexto afetivo de uma pessoa, tais como rejeições, insultos, ameaças, humilhações, isolamento, perseguição, monitoramento constante por parte do agressor. C. Abuso sexual. É definido como toda prática dirigida à execução de atos sexuais contra a vontade da pessoa, sendo dolorosos ou humilhantes, ou quer por abuso do poder, quer por abuso de autoridade, sejam praticados tais atos, aproveitando-se da inocência ou do desconhecimento no caso de menores. D. Abuso financeiro. É a desigualdade no acesso aos recursos econômicos que devem ser compartilhados, assim como no que se refere ao direito de propriedade, à educação
e a um emprego, que são direitos reconhecidos para todos na Constituição Federal. Outras situações que devem ser consideradas: a corrupção como uso de meios ilegais para benefício próprio, a depravação de hábitos e costumes, o suborno, são atitudes antissociais e incorretas que impedem a boa integração social. Exemplos: indução à delinquência, incentivo à exploração sexual e etc. A exploração de trabalho e a mendicância são situações em que, mediante abuso de poder ou por força e por violência, um membro da família obriga uma pessoa a essa prática escrava de trabalhos ou atividades que interferem em seu desenvolvimento normal ou excedem os limites do que é considerado adequado em função da idade, do sexo, da formação ou que se consideram humilhantes ou antissociais. É importante dizer, né, destacar quais são esses tipos de abuso, porque como nós falamos, até por uma divulgação maior da mídia, talvez a gente fique mais alerta aos abusos físicos, né, abusos de menores e tal, mas existem muitos abusos emocionais. E eu, sinceramente, desde que tomei conhecimento disso, já comecei a observar que alguns dos casais que a gente atende, é muito praticado o abuso emocional. Então, o abuso emocional não tem a consequência de uma prisão, como o abuso físico, a violência física teria, mas é algo que precisa ser tratado, porque machuca e magoa outra pessoa, e essa pessoa que pratica o abuso, ele precisa também ser tratado, às vezes com encaminhamento psicológico. Então, nós tendo a consciência e o conhecimento disso, nós precisamos orientar as pessoas respondendo à necessidade delas. Fatos reais. No Brasil, do total de atendimentos realizados pelo Ligue 180, a Central de Atendimento à Mulher, no primeiro semestre de 2016, 12,23% corresponderam a relatos de violência. Entre esses relatos, 51,06% corresponderam à violência física, 31,10% violência psicológica, 6,51% violência moral, 4,86% cárcere privado, 4,30% violência sexual, 1,93% violência patrimonial e 0,24% tráfico de pessoas. O agressor busca sempre o poder e o controle. Muitas mulheres vivem essa realidade e não denunciam a situação e o agressor. Comportamentos característicos do abuso e controle: agressão ou força física, agressão verbal, agressão econômica, agressão psicológica, ameaças e manipulações, privação de liberdade, agressão sexual. Ciclo da violência doméstica. Em 1979, Leonore Walker, psicóloga americana que estudou profundamente a questão da violência doméstica, elaborou o seguinte esquema para clarificar os ciclos de violência na dinâmica da vida conjugal da seguinte maneira: 1. Acumulação de tensão. 2. Fase da descarga. 3. Fase do arrependimento e da lua de mel. Eu achei também muito legal, e aí você vê o esquema do que seria esse ciclo da violência doméstica, porque, mais uma vez, nos ajuda a identificar. Então, se você recebeu a ligação de uma mulher ou de um homem que você está aí atendendo, e aí, a situação aqui está muito difícil, hoje ele me agrediu muito verbalmente, enfim, né, a casa está caindo, você não sabe o que fazer. No dia seguinte, dali a 2 dias, você vai procurar o casal todo preocupado, toda preocupada, achando que a casa literalmente está destruída. E aí, como é que você está, né? E não, tá tudo bem, a gente tá bem, ele chegou hoje com flores e tal. Se você percebe isso 2, 3, 4 vezes, quer dizer, como que ontem, anteontem, um tava agredindo o outro, não queria ver o outro pintado de outro. Dali a 1, 2 dias, tá tudo bem. Nada aconteceu, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Se você identificar esse ciclo, acende o alerta, opa, existe aí um ciclo de uma violência doméstica. Pode não ser física, mas tem alguma coisa aí que está desequilibrado e o casal vive nesse ciclo. E é claro que a partir disso muitas consequências negativas vão vir para o casamento. E aí envolve filhos. Então, fique alerta nisso, né? Fique atento a isso,
para você saber como agir e como ajudar essa família. Página 26. O que impede a denúncia da violência doméstica? O medo de serem julgados, ameaças, medo de que ninguém vá acreditar, barreiras idiomáticas como religião e cultura familiar, segurança pessoal, desconhecimento das leis de proteção, estatutos migratórios e leis de diferentes países, vergonha. E por que abordar o tema violência doméstica somente com uma pessoa? Porque aumenta a segurança da vítima e de suas crianças, porque assegura o respeito às decisões e opções dos indivíduos, porque possibilita aconselhar que o abusador trate de seu comportamento, porque você pode se colocar como referência para perguntas, porque favorece segurança emocional ao indivíduo, porque conversar a sós com cada pessoa assegura a confidencialidade indispensável. É muito difícil, sim, tratar pessoas que sofrem a violência e famílias que estão no meio disso, porque as pessoas já estão muito machucadas. Então, por que a violência não foi ainda 100% aniquilada ou resolvida a nível nacional? Porque é claro que as pessoas têm medos e têm motivo para isso. Então, se coloque no lugar da pessoa e pense, poxa, realmente, primeiro vem o julgamento dela mesmo, e aí ela fica pensando no julgamento das outras pessoas. As ameaças que ela sofre são muitas ameaças que o indivíduo vítima sofre do agressor. Então, é o medo de que ninguém vai acreditar, é o medo, né, de falar para alguém, a pessoa levar um susto e também não saber o que resolver, então a pessoa fica com medo de ficar expondo a própria vida. Como fala aí, as barreiras idiomáticas, segurança pessoal, o desconhecimento das leis de proteção. Por isso que é importante que a gente tenha essas informações para que a gente possa ajudar e incentivar as pessoas. Se você perceber que tem alguém, incentive a ler, incentive a procurar quais são os seus direitos. Nós já passamos por situações assim. E o que nós falamos procure os seus direitos, você precisa saber dos seus direitos. Não sou eu que vou dar todos os direitos legais da pessoa, porque eu não sou advogada, a gente já falou sobre isso. Mas, quer dizer, leve a pessoa a procurar os seus direitos e aí ela vai se sentir mais protegida, muitas vezes. Quando ele coloca aí estatutos migratórios e leis de diferentes países, é porque nós estamos num mundo globalizado. E a gente lida cada vez mais com as questões migratórias e imigratórias, né? Pessoas de diferentes países morando em diferentes lugares. Então as pessoas sofrem muitas vezes, mas não sabem o que fazer porque não estão no seu país e desconhecem as leis do país em que estão vivendo. E isso é muito importante, é muito interessante ressaltar para que a gente possa auxiliar também e expandir qualquer informação. Então, e aí se você percebe que tem alguém sofrendo, a sua anteninha aí acendeu para alguém que esteja sofrendo, se aproxime dessa pessoa com muito cuidado, com muita cautela e passe segurança a ela. Nessa segunda parte, quando ele fala por que abordar o tema de violência doméstica somente com uma pessoa, você precisa passar segurança para ela e se empenhar em ajudá-la. Não fazer promessas, né? Mas se empenhar em ajudá-la na medida do que você puder fazer. Então, guarde segredo, compartilhe somente com quem for de extrema importância, como advogado, um líder religioso também. Não precisa falar com todos os pastores da igreja, não precisa procurar mais de 3 advogados, não. Escolhe uma pessoa, a pessoa certa, compartilha para que possa te ajudar, mas passe a segurança para a vítima. Uma das coisas muito importantes que a gente já disse, mas vale a pena reforçar, é que nem sempre a ajuda que você vai dar é uma promessa que você vai fazer, é um dinheiro que você vai emprestar, é pagar o advogado. Não! A maior ajuda que você pode dar é com a informação que você tem. Você dando os passos para a pessoa pode resolver o problema dela. Cuidado com o que você está prometendo, cuidado com o que você vai se comprometer, porque você pode prometer que você não... Você pode prometer algo que você não vai conseguir realizar. Então sempre diga, olha, eu estou aqui para te ajudar, nós vamos ver o que nós vamos conseguir, nós vamos orar por isso, se comprometa a orar com a pessoa e pela pessoa, mas cuidado com a promessa que você vai fazer, principalmente alguma coisa que não esteja baseado legalmente.
né? E que você não saiba dar. Então, busque informação e passe a informação. Então, quando você perceber que dentre os seus casais tem alguém que possa estar passando por essa dificuldade, e aí ele diz, então, lá no final da página 26, inicie com perguntas gerais. Sente medo de alguém? Alguém está tentando controlá-lo, controlá-la? É importante que a pessoa perceba que vai ser ouvida, que há uma preocupação genuína com sua segurança e que ela entenda por que estão fazendo essas perguntas. Uma resposta negativa não significa que não há abuso. Diga à pessoa que ela não está sozinha e que necessita, como direito básico, estar segura. Há recursos disponíveis para assessorar uma pessoa nessas situações. Forneça as informações importantes. Avalie imediatamente um plano de segurança. Certifique-se de que tem em mãos os recursos legais que sua comunidade oferece para aconselhar as pessoas vítimas de violência doméstica. Nunca se envolva no caso. Simplesmente forneça a informação e ore pela pessoa. Muito bem. Chegamos ao final dessa aula 3. Espero que a gente tenha ajudado você. Como a gente tem falado bastante, faça suas anotações, assista essa aula mais de uma vez para você poder pegar detalhes que você perdeu. Uma das coisas muito importantes que a gente sempre convida você precisa entrar nesse módulo treinamento, assim, você precisa se cercar de coisas. Então você não vai ver esse treinamento na hora que seu filho está em casa brincando, chorando, não. Aproveite um momento em que você tem exclusividade para isso. Então, se você está assistindo, por exemplo, numa sala, feche a porta dessa sala, bote seu fone de ouvido, enfim, concentre-se naquilo que você está fazendo. Se você está assistindo isso no grupo da sua igreja, então nesse grupo é importante que não tenha crianças, que não tenha gente andando para lá e para cá o tempo todo. Ensaio de louvor, de música. Exatamente. Então entre num módulo, assim, agora módulo treinamento, para que você absorva o máximo de conteúdo que a gente está passando para você, tá bom? Lembre-se sempre de pegar o manual, então reveja o manual do seminário, leia e releia, lembre da aula 2 do que a gente falou, leia suas anotações para que você não perca o contato com esse material. Lembre de visitar o nosso site, nos passe um e-mail se você precisar. Enfim, mantenha-se conectado para que você possa absorver cada vez mais dessas informações e que você seja um mentor de excelência. É isso aí, o nosso site livrespraamar.org e o nosso e-mail contato@livrespraamar.org. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, facebook.com/Livres para Amar a Maneira de Deus, Instagram a mesma coisa, instagram.com/Livres para Amar a Maneira de Deus e também o nosso YouTube, youtube.com/Livres para Amar a Maneira de Deus. Siga a gente nas redes sociais e também mantenha-se conectado conosco. Até mais, até a aula 4. Valeu!